tema da nossa palestra está relacionado ao desenvolvimento do ser humano para atingir todo o seu potencial. Potencial este que nós chamamos de frequência do super-humano. Seria possível nós alcançarmos um nível de consciência, um desenvolvimento mental, despertar as habilidades que nós temos integralmente, todas as nossas potencialidades, que muitas vezes foi nos ocultada, escondida em todo o processo de transmissão do conhecimento na história da humanidade. Nós sabemos que durante toda a história, diversas religiões foram formadas, grupos, filosofias, sociedades secretas mantinham certo conhecimento velado ao ser humano ordinário. Por quê? Este conhecimento estava diretamente ligado aos ensinamentos e ao conhecimento que realmente foi transmitido no passado por alguns emissários ou mensageiros que vinham passar a boa nova para a humanidade. Nós sabemos que o ser humano sempre buscou um caminho de desenvolvimento, de evolução, sempre ligado à sua busca espiritual, à religião. E isso, muitas vezes, nada tinha a ver com o verdadeiro conhecimento e informação e legado, deixado por esses mensageiros no passado. O ser humano tinha sempre a tendência de adulterar, interpretar e manipular o conhecimento deixado ao seu bel prazer. Nós sabemos que, em todas as tradições do mundo, esse conhecimento que foi deixado por esses grandes mestres do passado, muitas vezes foram distorcidos e até mesmo ocultados. Algumas sociedades secretas e grupos mantinham velado as informações justamente para que poucas pessoas tivessem acesso ao que realmente havia sido transmitido. Nós sabemos que, no decorrer da história, muitos grupos dentro das religiões se tornaram dissidentes e até mesmo disputavam pela verdadeira informação. Quem tinha a verdade, E, de modo geral, sempre se apresentavam duas vertentes. Uma que eles chamavam de conhecimento externo e outra que era o conhecimento interno. Alguns grupos mantinham o conhecimento interno, enquanto outros mantinham o externo sempre à mostra para a população. E esse conhecimento externo geralmente era apresentado de forma ritualística, sempre apresentando a ideia de culto ou de adoração, colocando o ser humano numa posição subserviente, submissa a um Deus ou a divindades ou a entidades sobrenaturais, Sempre colocando o ser humano numa postura inferior, sempre deixando que as pessoas se sentissem não merecedoras de um paraíso, de um céu ou de uma vida eterna. E esse tipo de influência na tradição espiritual e religiosa do mundo sempre deixou marcas negativas, guerras, disputas de território, construções de templos, igrejas e muitos movimentos ao redor do mundo de conversão de povos e culturas para uma determinada fé, muitas vezes até contra a vontade daqueles povos, Então nós sabemos bem o que aconteceu no decorrer da história. Isso tudo que eu estou dizendo é para introduzir o pensamento numa ideia de que o desenvolvimento da força interior do ser humano, ou o despertar do Deus interior, o nosso verdadeiro potencial como seres divinos que somos, não necessariamente depende de rituais, de cultos ou de qualquer tipo de submissão a um Deus, a um líder espiritual, a entidades ou qualquer tipo de hierarquia. Não. Nós temos a capacidade de assumir o nosso potencial, de desenvolver nossas habilidades, de caminhar com as próprias pernas, sem depender de religiões, sem depender de adorações, de cultos, de rituais, ou de nos sentirmos inferiores a qualquer manifestação divina. Todas as religiões tiveram as suas interferências humanas. O ser humano criava uma ideia de Deus,
que era muitas vezes uma imagem projetada de um Deus que tinha mais a ver com o próprio ser humano do que com a própria realidade divina, né? Então, o que nós encontramos nessa referência hoje nas religiões é um Deus muitas vezes criado pelos homens. Porém, o que seria essa energia suprema, esse Deus verdadeiro, né? Como eu disse anteriormente, algumas religiões, principalmente as ocidentais, colocavam Deus como algo externo ao ser humano. Então, era uma relação antropomórfica com Deus. Já nas religiões orientais, nas doutrinas orientais, o caminho para o encontro era interior. Deus estava dentro do ser humano. Então, todas as práticas que eram trabalhadas e desenvolvidas, geralmente buscava-se esse encontro interno. Já no Ocidente, os rituais, todo tipo de cerimonial, principalmente nas igrejas, nos colocavam em relação com Deus, como se ele estivesse fora de nós. Então, independente da religião, ou se era ocidental ou oriental, geralmente se dividiam em algumas práticas que nós podemos identificar como a meditação, a oração e a ação. Algumas sempre conduzindo para a passividade, outras conduzindo para a atividade. Então, através da meditação, o indivíduo buscava essa conexão com a energia suprema, com Deus. Encontrar dentro dele essa união. E muitas vezes esse trabalho era conhecido como yoga. Então havia o yoga do corpo, o yoga da mente, o yoga das emoções. Hatha Yoga era a conexão com Deus utilizando o corpo, exercícios físicos. Bhakti Yoga era a conexão e a busca da união com Deus através das emoções, da devoção. Jnana Yoga era o relacionamento através da mente, do conhecimento, do estudo, da filosofia, do intelecto. Havia também o Karma Yoga, que era através da ação, da prática, ações que conduziam à união direta com Deus. Raja Yoga era o desenvolvimento através da consciência, da unificação, da integração de todos os yogas, para uma busca de um desenvolvimento integral. Já no Ocidente, nós vamos encontrar sempre o trabalho da oração, muito parecido com o Bhakti Yoga da Índia, numa postura que o ser humano está sempre pedindo algo e esperando que ele seja ajudado, que ele seja salvo. Muitas vezes essa postura tira o ser humano da responsabilidade que ele tem com a própria vida. Ele não se desenvolve, ele espera ser ajudado, ele espera que as coisas aconteçam. Ele pede sempre a intervenção divina para as coisas. Já as outras práticas trazem para o ser humano uma responsabilidade. Ele tem que caminhar com as próprias pernas. Ele tem que evoluir, ele tem que desenvolver-se, ele tem que trabalhar a consciência, a mente, ele tem que se purificar, ele tem que cuidar do corpo, das emoções, dos pensamentos, para se desenvolver e alcançar um nível cada vez maior de consciência e de evolução. Todos esses caminhos levavam a um único ponto, a um único objetivo. Era justamente o despertar da força interior do ser humano, o retorno da consciência humana, do espírito humano, para uma morada celestial, para o céu, para o paraíso, para um outro mundo, uma outra dimensão da realidade. Como se aqui, na Terra, nessa dimensão onde nós estamos, não fosse a nossa morada. Nós precisaríamos voltar para algum lugar. E para regressar, teríamos que evoluir, nos desenvolver, justamente para alcançar um nível de consciência que nos daria esse passaporte de retorno. Então o homem, em verdade, é um Deus criador em potencial. Ele tem a capacidade de se tornar algo muito maior do que ele é, ou do que ele acredita ser, né? Então todas as religiões deveriam, apontar o caminho para esse desenvolvimento, para que o ser humano pudesse se tornar um super-humano, despertar as suas habilidades de Deus Criador, ou co-criador, né? Tudo que existe é energia. Nós estamos cercados num universo de energia, de vibração, de frequência. Vibração é energia em movimento. Frequência é a vibração estável em um certo movimento. O nosso pensamento, a nossa mente, nós
conseguimos interagir com a realidade que nos cerca, porque tudo é energia em movimento, tudo é vibração. Logo, Deus é movimento, Deus é frequência, é vibração, é energia. E nós podemos entendê-lo como uma energia suprema, que abarca todas as coisas neste universo que estamos. Se nós fazemos parte desse grande universo, desse grande oceano de energia, da criação, que é parte dessa energia suprema, nós podemos co-criar a nossa realidade juntamente com a energia suprema. Ou seja, o nosso movimento, a nossa ação, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, a nossa consciência manifesta uma realidade à nossa volta, cria a nossa realidade, como se nós fôssemos ondas dentro desse vasto oceano de energia. E cada onda dessa manifesta a sua realidade nesse infinito oceano de energia. Se tudo é energia, vibração e frequência em movimento, nós podemos vibrar em frequências mais baixas ou em frequências mais altas. Como está o nosso pensamento? Como estão os nossos sentimentos, nossas emoções? Como está a vibração do nosso corpo físico? Tudo que nós plasmamos, nós recebemos como consequências da nossa criação mental. E essas frequências podem ser medidas diante da nossa atividade cerebral. Nós possuímos um campo biomagnético. E esse campo também pode ser medido, analisado, estudado. São frequências, são vibrações, são cores, que muitos no passado chamavam de aura ou campo bioenergético. Então nós somos um complexo biotecnológico que tem um funcionamento muito específico. E se nós não compreendemos como nosso corpo e nossa mente funcionam, nós não vamos conseguir nos tornar super-humanos ou deuses criadores da nossa realidade. Existem as frequências mais baixas, que variam entre 0 a 8 Hz, ou ciclos por segundo, se formos medir a atividade cerebral. Geralmente, essas frequências mais baixas variam do estado delta, teta, alfa, até o estado beta, que é o estado de vigília. Já no estado beta, nós estamos geralmente a 13, 12, 14 ciclos por segundo. Num estado mais acelerado, que pode chegar aí a 25 ciclos, nós estamos num estado beta ainda, mas num estado mais acelerado. Quanto mais acelerado é a nossa frequência, chegamos nas ondas gama, que é acima de beta, nós estaremos muito mais próximos dessa interação com as energias superiores, com essa frequência de super-humano, ou seja, despertando as potencialidades do nosso corpo, do nosso cérebro e da nossa mente, inclusive para manifestar na matéria, na realidade física, o nosso pensamento, que muitos chamavam de efeitos físicos, ou paranormalidade. São mais de 4.000 habilidades que o ser humano possui e pode despertar, pode desenvolver. E esta é a verdadeira força interior que o ser humano pode despertar. Só que nada disso adianta se o desenvolvimento da consciência não for feito em paralelo. Não adianta despertarmos habilidades, buscarmos nos tornar poderosos, super-humanos, deuses criadores, se nós não desenvolvemos o equilíbrio emocional, a consciência, o discernimento, a nobreza, consciência e razão. É muito importante. Então, quanto mais eu acelero as minhas ondas cerebrais, eu aumento a minha frequência vibracional, eu desintoxico o meu corpo, cuido da alimentação, cuido da minha saúde, faço exercícios físicos, elevo minha vibração, estou cada vez mais acelerado. Muitos falam até purificado, porque purificação muitas vezes dá um entendimento de que eu estou baixando minha frequência, entrando em alfa, me tornando um ser meditador. Tudo bem, você pode realizar sua meditação, buscar práticas que levam a esse contato interior, mas é importante também acelerarmos nossa frequência, aumentarmos nossa vibração. Isso se dá através de alguns exercícios e práticas que aumentam o nosso nível mental. Isso está totalmente relacionado à aceleração das ondas cerebrais, o aumento da nossa carga elétrica do corpo, das células, através de exercícios físicos,
também está relacionado à ativação da energia de Kundalini, ou energia vibracional ativa, e o trabalho da nossa consciência, né? Então, quanto mais vamos acelerando e desenvolvendo nossa força interior, despertando nossas habilidades, aumentando nosso nível mental, despertando nossa consciência, mais vamos nos tornando super-humanos. E isso também tem um efeito correspondente nas mutações genéticas do nosso corpo. Começam a ocorrer algumas alterações, inclusive, no nosso DNA. Isso é muito interessante. Inclusive, algumas crianças já estão nascendo com 4 genes mutantes, 5 genes mutantes, já estão vindo com a genética modificada. Diante de tudo isso que foi exposto, é importante a gente entender que se Deus é uma energia em movimento, é uma energia suprema, que tudo manifestou, nós temos que estar em sincronicidade com essa energia suprema. Ela é uma vibração muito alta, não é uma vibração baixa. Nós temos que alinhar a nossa mente, o nosso corpo, vibrando na frequência sincronizada com esta energia suprema. Então existe um segredo por trás da nossa mente, do nosso pensamento, do uso correto do pensamento. O ser humano é capaz de manipular a sua energia e realmente se tornar um Deus criador. Isso é possível. Então é muito importante despertarmos essa consciência, desenvolvermos a nossa capacidade de deuses criadores, despertarmos nossa força interior para que nós possamos nos tornar exemplos, ajudar uns aos outros nesse processo de evolução, despertar da consciência e desenvolvimento da humanidade. Só assim, com certeza, o mundo em que vivemos passará por grandes mudanças e entraremos aí num novo ciclo de prosperidade, de consciência, de evolução e de crescimento, em todos os sentidos, né? Nós, de Daquila Pesquisas, buscamos esse desenvolvimento, pesquisamos muito sobre estas áreas do conhecimento e estamos trazendo essas informações para que possamos avançar nessa pesquisa e propagar essas informações para o maior número de pessoas. Porque acreditamos que o ser humano passará, sim, por essa grande transformação, por essa grande mutação, não só em sua genética, mas também em sua consciência. E assim iremos entender todas as mensagens e ensinamentos e todo o legado que foi deixado no passado por esses mestres, esses mensageiros, esses emissários que vieram para conduzir e educar o ser humano para um caminho que trouxesse uma verdadeira libertação, ou aquilo que eles chamavam de vida eterna, que na verdade é muito mais além do que aquilo que nós aprendemos no processo de morte, reencarnação, evolução, vida espiritual. Existe algo muito mais importante a ser descoberto. Nós estamos pesquisando muito a fundo isso. Com certeza, em breve, traremos muitas novidades com relação a essa pesquisa. Então, pessoal, muito obrigado aí pela participação no simpósio da Ciência Lilarial. Espero que nós possamos compartilhar e trocar muitos conhecimentos com todos os palestrantes presentes. Muito obrigado a todos e até uma próxima oportunidade.